Você acha que conhece a família Addams? Uma família estranha, uma casa sombria, personagens que adoram o que todo mundo teme. Esse é o resumo que a cultura popular te vendeu por décadas, e você provavelmente aceitou sem questionar. Mas a verdadeira história revela outra coisa. A família Addams não nasceu para te assustar. Ela nasceu para te mostrar algo sobre você mesmo, sobre a sociedade que você considera normal, sobre os valores que você defende sem nem perceber que os defende. E esse incômodo foi colocado ali de propósito. Desde 1938, quando as primeiras tirinhas de Charles Addams apareceram nas páginas do jornal The New Yorker, essa família de excêntricos góticos funcionava como um espelho. Não um espelho que distorce. Um espelho que mostra com precisão o que está do outro lado. E o outro lado era a América que se achava perfeita. O problema é que, quanto mais a franquia cresceu, mais esse espelho foi sendo embaçado. Primeiro por contratos, depois por patrocinadores. E no fim, pelo próprio sucesso que transformou uma crítica afiada num produto de entretenimento familiar. Da próxima vez que você ouvir aquele tema com estalo de dedos, vai ser difícil não se perguntar: o que exatamente foi enterrado junto com essa família? Charles Addams não fingia ser excêntrico. Ele era mesmo. No apartamento onde vivia em Manhattan, havia uma besta medieval pendurada na parede. Uma mesa de autópsia que ele usava como mesa de centro. Capacetes de cavaleiro medievais espalhados pelos cantos como decoração comum. Addams não colecionava essas coisas para impressionar visitas. Ele simplesmente achava que eram os objetos mais naturais do mundo para se ter em casa. E é justamente aí que tudo começa. Em 1938, Addams começou a mandar suas tirinhas para o The New Yorker, um dos periódicos mais influentes dos Estados Unidos, conhecido por abrigar humor inteligente e crítica social embrulhada em elegância. O que ele enviou não era exatamente humor, era algo mais difícil de classificar. Uma família de figuras góticas, vestidas de preto, cercadas de morte, que tratavam o macabro com a mesma naturalidade com que uma família comum trataria um jantar de domingo. Nenhum nome, nenhum título, nenhuma explicação. Só a imagem. E essa ausência de nome não era descuido. Era o ponto central da obra. Porque o que Addams estava desenhando não era uma família específica. Era um conceito, um negativo fotográfico da família americana que o país começava a mitificar com força crescente nos anos seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial. A família nuclear, a casa no subúrbio, o gramado verde, o pai provedor, a mãe sorridente, os filhos obedientes. Essa imagem estava sendo vendida em comerciais, em programas de TV, em discursos políticos, como se fosse a única forma legítima de existir. A família de Addams não tinha gramado, tinha cemitério, não tinha sorriso, tinha olhar vazio e satisfeito com a própria escuridão. E o detalhe mais perturbador: eles eram felizes, profundamente, genuinamente felizes, do jeito deles. Isso não era coincidência. Addams cresceu em Westfield, no estado de Nova Jersey, uma cidade suburbana, organizada, exatamente o tipo de lugar que ele passaria a vida inteira subvertendo em papel. Desde criança, ele era atraído por cemitérios, por igrejas antigas, por tudo que a vizinhança considerava perturbador. Não por rebeldia, por temperamento. O que ele desenhava era simplesmente o que via quando olhava para dentro. E o que a América via quando olhava para as tirinhas dele era um espelho que ninguém tinha pedido. Durante anos, a família sem nome circulou pelo The New Yorker sem causar escândalo formal. O público ria, ou ficava desconfortável, às vezes os dois ao mesmo tempo, e Addams continuou desenhando, sem pressa, sem agenda declarada, acumulando uma legião de leitores que não sabiam bem por que voltavam toda semana para ver aquelas figuras estranhas. Até que alguém decidiu que era hora de dar nomes a elas. E é aqui que a história muda de direção. Em 1964, o produtor de televisão David Levy enxergou na família sem nome uma oportunidade comercial. A TV americana estava faminta por conceitos originais,
e aquelas figuras góticas tinham reconhecimento suficiente para sustentar uma série. E se você está curtindo conhecer essa história, saiba que existem diversas outras ainda mais interessantes do que essa. No e-book Contos para Nunca Dormir, produzido pela equipe Último Capítulo, reunimos mais de 30 histórias reais de clássicos infantis que com certeza marcaram a sua infância. Tem Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Rei Leão, Os Três Porquinhos e muito mais. O link está na descrição. De volta ao vídeo. Levi foi até Adams com uma proposta e uma exigência prática. Os personagens precisavam de nomes. Adams colaborou. Sugeriu Mortícia para a mãe, uma referência direta à palavra em inglês para agente funerário. Sugeriu Gomes e Repele para o pai, deixando a decisão final para a produção. Aceitou a sugestão de uma amiga para nomear a filha Wednesday, nome tirado de um verso antigo que dizia que a criança nascida na quarta-feira seria marcada pelo sofrimento. Cada nome era uma frase de intenção. Mas ao nomear os personagens, Adams fez algo que não tinha calculado completamente. Ele os entregou. Porque no momento em que a família ganhou nomes, ela também ganhou donos. Levi passou a reivindicar que elementos centrais da série, o gosto de Gomes por esgrima, a obsessão dele pela esposa, o hábito de Lurch de tocar órgão, a própria existência do personagem, Coisa, foram invenções suas, não de Adams. E ele não estava errado, pelo menos no que dizia respeito à versão televisiva. A família que Adams desenhou por décadas sem título e sem registro formal, agora pertencia, em partes decisivas, a um produtor de televisão que tinha visto nela antes de tudo um produto. O espelho ainda estava lá, mas alguém havia colocado uma moldura nele e cobrado pelos direitos da moldura. Então, o que acontece quando uma crítica social ganha nome, endereço e horário fixo na grade de televisão? Ela continua existindo, mas começa a ser negociada. Os nomes que Adams escolheu para os personagens não eram apenas rótulos práticos para satisfazer a produção. Cada um deles carregava um peso específico, escolhido por um homem que passara décadas pensando exatamente sobre o que cada figura representava. Mortícia. Uma palavra que em inglês remete diretamente ao profissional que prepara corpos para o enterro. Esse era o nome dado à matriarca, a figura central da família, a que segurava tudo junto, a que irradiava elegância e serenidade numa casa que cheirava a naftalina e pólvora. Numa cultura que empurrava a morte para longe da vista, que a escondia em hospitais assépticos e a enterrava em eufemismos educados, Adams colocou a morte no centro da sala. Deu a ela um vestido preto, cabelos escuros e modos de rainha. E a chamou de mãe. Wednesday, quarta-feira em português, veio de um verso do século XVII que dizia que a criança nascida nesse dia carregaria o peso do sofrimento pela vida inteira. Adams escolheu esse nome para a filha mais nova, uma criança. A figura que em qualquer narrativa convencional representaria inocência, futuro, esperança. Ele pegou essa figura e a batizou com o nome do sofrimento. Deu a ela bonecas sem cabeça e um olhar que não piscava. E o público achou graça. Esse é o ponto que merece atenção. Porque a graça que o público achou não era graça de nonsense. Era o riso de quem reconhece algo verdadeiro e não sabe bem como lidar com isso. A criança destinada ao sofrimento não era uma piada sobre os Adams. Era uma piada sobre o que a vida real faz com crianças reais, embrulhada numa ficção segura o suficiente para ser veiculada num canal de televisão aberta às 8 da noite. Gomes, por sua vez, quase se chamou Repele. O próprio Adams sugeriu as duas opções, Gomes e Repele, e deixou a decisão para a produção. A escolha por Gomes foi pragmática, mas o nome descartado diz mais do que o escolhido. Repele, do verbo repelir, um pai de família cujo nome próprio seria sinônimo de afastamento, de rejeição, de tudo que uma figura paterna não deveria evocar. Adams estava disposto a ir até aí. A produção não estava, e essa pequena negociação em torno de um nome é, em miniatura, a história inteira do que aconteceria com a franquia nos anos seguintes. Quando a série estreou em setembro de 1964,
Ela trouxe consigo algo que as tirinhas originais nunca precisaram ter: um patrocinador. A Dutch Masters, marca americana de charutos, bancou parte da produção e forneceu os charutos que Gomes fumava em cena, sem parar, um atrás do outro, com tanta frequência que o figurino precisava ter o bolso interno forrado de amianto para apagar as bitucas ainda acesas. O ator John Astin fumava de verdade. Sugeriu ele mesmo o hábito, achando que combinava com o personagem. A produção gostou. A Dutch Masters gostou ainda mais. Pense nessa imagem por um segundo. A família que rejeitava os valores materiais da sociedade ao redor, que tratava riqueza e status com desprezo elegante, que vivia completamente alheia às pressões do consumismo americano, essa família estava sendo usada para vender charutos para a classe média. E não era uma contradição acidental. Era o modelo americano funcionando exatamente como foi desenhado para funcionar. Qualquer coisa com audiência suficiente vira vitrine. Qualquer crítica com alcance suficiente vira produto. A família Addams não escapou disso. Foi absorvida pelo mesmo sistema que fingia rejeitar. E a absorção foi tão suave, tão gradual, tão bem embrulhada em humor e estética gótica, que quase ninguém percebeu o momento exato em que a obra parou de apontar para fora e começou a apontar para o patrocinador. A crítica estava lá, o logotipo também, e os dois dividiam o mesmo quadro. Mas a cooptação pelo mercado era apenas uma das frentes. Havia outra, mais sutil, acontecendo ao mesmo tempo. E ela dizia respeito não ao que a série vendia, mas ao que o público escolhia comprar. Em setembro de 1964, 2 séries estrearam na televisão americana com menos de uma semana de diferença. A família Addams, na ABC, e os Munsters, na CBS. As semelhanças eram evidentes demais para ser coincidência e próximas demais para ser plágio. 2 estúdios, 2 redes diferentes, chegando ao mesmo lugar ao mesmo tempo, como se algo no ar americano daquele momento pedisse por famílias que não se encaixavam. Mas as diferenças entre as 2 séries revelam algo que vai muito além de uma disputa de audiência. Os Munsters eram monstros, literalmente. Frankenstein, Drácula, a noiva do monstro, figuras tiradas diretamente do cinema de horror clássico, transformadas em família disfuncional e cômica. O estranhamento deles tinha origem sobrenatural declarada. Eles eram diferentes porque não eram humanos. E por não serem humanos, a distância entre eles e o espectador estava garantida desde o início. A família Addams era diferente por escolha. Esse é o detalhe que separa as 2 obras de forma decisiva e que explica por que uma delas atravessou décadas e a outra foi esquecida com muito mais facilidade. Os Addams eram humanos que simplesmente preferiam viver de outro jeito. Preferiam o escuro ao claro, a morte à vida, a solidão à sociabilidade forçada. Não havia maldição, não havia experimento científico, não havia mordida de vampiro. Era só uma família que olhava para os valores ao redor e, com toda a elegância do mundo, escolhia o caminho oposto. E eram mais felizes assim do que qualquer família convencional mostrada na televisão da época. Os Munsters retiravam o desconforto da equação ao explicar a estranheza com o sobrenatural. Os Addams não tinham essa saída. A estranheza deles não tinha explicação. Era só quem eles eram. E isso colocava uma pergunta no ar que os Munsters nunca precisaram responder. Se eles escolheram ser assim, e são felizes, o que isso diz sobre quem escolheu ser diferente? É mais fácil rir de um monstro do que de um espelho. E os números confirmavam isso. Os Munsters tinham consistentemente mais audiência. A família Addams entrou no top 30 na primeira temporada e saiu na segunda. O público assistia, ria e mudava de canal com leveza. O espelho era incômodo demais para segurar por muito tempo, mas o tempo fez o que a audiência não fez. Os Munsters desapareceram. A família Addams ficou. Voltou em filmes, em animações, em séries novas, em referências que atravessaram gerações, porque o que os Munsters ofereciam era entretenimento com prazo de validade. O que a família Addams oferecia
era uma pergunta que não envelhece. Quem é realmente estranho aqui? Em janeiro de 1966, essa pergunta foi interrompida. O Batman chegou. A série estrelada por Adam West varreu tudo o que estava na grade americana com uma velocidade que ainda hoje impressiona. Era espalhafatosa, colorida, deliberadamente vazia de qualquer subtexto. O oposto exato do humor contido e subversivo da família Addams. John Astin descreveu o fenômeno sem rodeios. O Batman chegou como uma tempestade. E não havia como competir com uma tempestade quando o que você oferecia exigia silêncio para ser ouvido. Ambas as séries, Addams e Munsters, foram canceladas em 1966 pelo mesmo motivo. Mas o que esse cancelamento revela vai além da disputa de Ibope. O humor da família Addams exigia atenção. Exigia que o espectador percebesse a inversão, que entendesse o que estava sendo subvertido para então achar graça na subversão. Era um humor que pressupunha um público disposto a pensar enquanto ria. Não muito, não de forma acadêmica, mas o suficiente para notar que aquela família feliz, numa casa de cemitério, dizia algo sobre aquela outra família feliz na casa de subúrbio. O Batman não exigia nada disso. Oferecia vilões com nomes de frutas, carros com asas e lutas com letreiros coloridos no meio da tela. Era puro estímulo visual sem consequência intelectual. E em 1966, depois de anos de Guerra Fria, de tensão racial crescente, de um assassinato presidencial que ainda pesava no ar, a televisão americana escolheu o caminho mais largo. A família Addams saiu do ar. O espelho foi guardado. E o que veio depois? As reuniões televisivas, os filmes dos anos 90, as animações, os acordos milionários resolvidos fora dos tribunais, foi construído cada vez mais sobre a estética e cada vez menos sobre o argumento. A moldura ficou. O espelho foi embora. Existe um fio que atravessa tudo isso. De um apartamento em Manhattan cheio de objetos macabros até uma franquia que já faturou centenas de milhões de dólares. De tirinhas sem nome num jornal sofisticado até temas de animação infantil. De um homem que usava mesa de autópsia como móvel de sala até acordos milionários resolvidos fora dos tribunais. Esse fio não é a estranheza. É o que a estranheza escondia. Charles Addams não criou uma família de excêntricos para assustar ninguém. Ele criou um argumento sobre o que a sociedade americana escolhia celebrar, o que escolhia esconder, e o absurdo silencioso de fingir que a diferença entre os dois era óbvia. A família sem nome que ele desenhou por décadas funcionava porque não precisava de explicação. O leitor olhava para aquelas figuras e sentia o incômodo antes de entender de onde ele vinha. Esse incômodo era o produto. Não o humor. O incômodo. Quando a televisão chegou com contratos e patrocinadores e horários fixos, o incômodo precisou ser administrado. Os personagens ganharam nomes carregados de intenção. Mortícia, Wednesday, Gomes. Mas esses nomes também os tornaram propriedade de alguém. David Levy reivindicou partes da criação. A Dutch Masters colocou o logo nos charutos de Gomes. A rede de televisão colocou o relógio na parede. E a crítica continuou existindo. Mas agora ela pagava aluguel. O que aconteceu com a família Addams não foi uma traição pontual. Foi um processo. O mesmo processo que acontece com qualquer obra que ouse apontar para algo verdadeiro dentro de uma cultura que prefere o conforto à verdade. Primeiro, a obra é tolerada porque parece inofensiva. Depois é celebrada porque gera audiência. Depois é comprada porque gera dinheiro. E em algum momento entre a celebração e a compra, o que ela tinha a dizer vai sendo lixado, camada por camada, até restar só a superfície. A superfície, no caso dos Addams, é aquele tema com estalo de dedos. Todo mundo conhece o tema. Poucos param para pensar no que ele estava introduzindo. Uma família que amava a morte numa cultura obcecada com a juventude, que celebrava a diferença numa sociedade construída sobre conformidade.
que era genuinamente feliz sem precisar de nenhum dos marcadores que a América usava para definir felicidade: o subúrbio, o emprego estável, o sorriso para a foto de fim de ano. E quanto mais a franquia cresceu, mais essa família foi sendo transformada em fantasia segura. Em fantasia, ninguém precisa se reconhecer. Em fantasia, a estranheza dos Addams não aponta para nada real. É só entretenimento. É só estética gótica. É só um tema divertido para a festa de Halloween. O espelho virou decoração. Isso é o que a história da família Addams revela sobre a sociedade que a criou e a consumiu. Que somos perfeitamente capazes de absorver uma crítica, embalá-la com carinho, colocar numa prateleira bonita e chamar isso de cultura. Da próxima vez que você ouvir aquele tema e bater palma no tempo certo, vale a pena pausar um segundo. Porque em algum lugar, entre o primeiro estalo de dedos e o último, alguém trocou o espelho pela moldura, e a moldura ficou tão bonita que ninguém reclamou.